Boa noite, galera. E galera, vim aqui, galera, liberar essa coideira pra vocês aqui, galera, da casa, entendeu? Poder qualificar da casa, liberar pra vocês aí, então. Vamos seguir meu canal, galera. Vamos seguir meu canal, entendeu? Compartilhando aí com seus amigos, entendeu? Fortalecendo, fazer o canal crescer, entendeu? Pra me liberando modo. Vou liberar esse modo pra vocês aqui, beleza? Não estava pedindo ela aí, por favor. Aí eu tô liberando pra vocês aqui, beleza? Então. Isso que eu penso, siga meu canal aí, compartilha, entendeu? Pra liberar mais mod, que eu vou liberar esse mod aqui, entendeu? Aí se eu ver que o canal, os caras não só visualizando, não tá tem que compartilhar o meu canal aí com seus amigos, entendeu? Seguir o canal aí, entendeu? Pra poder, pra mim não, pra vocês não perderem novos conteúdos aí, os vídeos, beleza, galera? Então, é isso aí, ficou o vídeo aí. Falou e fui.